só para dizer adeus. No primeiro dia, cerca de meia dúzia foram descobertos em todo o mundo. Rostos humanos perfeitamente esculpidos, saindo de penhascos e rochas expostas. Não foi muito além dos noticiários locais na época. Havia rumores de que um grupo anônimo de artistas estaria por trás disso. Algum tipo de declaração política. No segundo dia, várias centenas de outros. Alguns apareciam a até 6.000 metros de altura, encontrados por escaladores veteranos em uma expedição. Um alpinista explicou posteriormente que tocou um dos rostos com as mãos nuas e que parecia quente como uma pessoa. No terceiro e no quarto dia, os rostos chegaram às centenas. As equipes de notícias iam e vinham entre grupos sempre novos, e especialistas em todo o mundo ficavam perplexos com a natureza aparentemente inexplicável deles. No quinto dia, um jovem de São Petersburgo, Rússia, tornou-se o primeiro caso documentado do que hoje conhecemos como transtorno compulsivo induzido por visagem, ou TCIV. Mais tarde, ela disse a repórteres que reservou um voo para a Suíça na mesma noite, após ter visto o rosto de sua irmã desaparecida na base do Matterhorn. No sexto dia, os aeroportos globais foram invadidos por centenas de milhares de pessoas sofrendo com TCIV, procurando desesperadamente uma maneira de chegar na frente deles. O caos e a desordem eclodiram em todo o mundo, e as nações foram colocadas sob a lei marcial. 7 líderes mundiais foram assassinados. No sétimo dia, a famosa entrevista de Katerina Alexas foi ao ar. Em poucas horas, se tornando o clipe de notícias mais visto de todos os tempos. A repórter da CNN, Tina Marconi, encontrou a senhora Alexas de joelhos, perto do aglomerado de rostos que apareciam no Devil's Lake State Park, em Wisconsin. Senhora, perguntou Marconi, você pode nos dizer por que está aqui? A senhora Alexas aponta para o rosto de uma criança na formação rochosa áspera. Por causa dela, ela diz. Por causa da minha filha. E como você a encontrou? Pergunta Marconi. A senhora Alexas olha para a câmera. Lágrimas escorrem pelo rosto dela. Eu simplesmente sabia. Como você sabia? A senhora Alexas funga, voltando seu olhar para o rosto. Porque ela está com os outros. E eles são todos uma voz agora. E todos estão dizendo a mesma coisa. O que eles dizem? Adeus. O oitavo dia trouxe a iluminação. Uma conexão foi feita entre todas as faces identificadas. Eram todos jovens, todos puros e inocentes. Os mais calmos entre nós. Os doces, os gentis, os que não falavam muito. E todos eles desapareceram de suas casas, sem deixar vestígios. Muitos anos atrás. Alguns no mesmo dia. O 9º dia foi o dia da revelação. O dia em que os cientistas descobriram que nossa Terra estava morrendo. O colapso repentino maciço de todos os ecossistemas. Sabíamos então que tudo estava acabado. Agora era só questão de tempo. No 10º dia, os rostos desapareceram, deixando-nos sozinhos e, em breve, extintos. Nunca saberemos o que realmente aconteceu, para onde eles realmente foram, com quem eles foram. Tudo o que sabemos é que eles voltaram para nós por um breve momento, só para dizer adeus. Pessoas na caixa.
Eu cheguei na fazenda Pinhouse às 3h43, depois de receber um telefonema anônimo, detalhando o paradeiro do menino desaparecido. David Linfield? Ah, sim, isso mesmo. Ele estava desaparecido há 1 ano, dado como morto depois que alguns transeuntes encontraram suas roupas rasgadas, perto do pico de Fletcher. A área com um leão da montanha. Bem, você conhece a história. Sim. A pessoa que ligou alegou que tinha visto David perto da fazenda. Então, eles me mandaram lá pra dar uma olhada. Só você? Bem, sim. Nós realmente não pensamos que o encontraríamos, sabe? Então, você chegou na fazenda. Sim. A fazenda, como você sabe, foi abandonada por décadas após o, incidente. A família. Um negócio desagradável. Antes do meu tempo. De qualquer forma, eu decidi fazer uma busca completa na casa primeiro. E? Nada. Poeira e cocô de pássaro. Então você limpou? Sim. Eu levei cerca de meia hora. Uma perda de tempo gigantesca. Eu estava pronto para voltar para casa, sabe? Quando eu ouvi barulhos vindos do celeiro. E como você os descreveria? Não sei. Quase como um guincho. Estridente, assustador como um inferno. Achei que talvez um cervo ou algo tivesse ficado preso ou ferido. Então peguei meu rifle antes de entrar. E o que você achou? Você sabe muito bem o que eu encontrei. Merda. É para o registro, Henry. Ah, certo. Foda-se. Eu encontrei um menino, não foi? David. Como se chama? Linfield. David Linfield. Onde? Na porra do celeiro, Jonah. Detalhes, Henry. Ele estava em uma caixa. A primeira coisa que vi quando entrei no celeiro. A maldita caixinha. Talvez uns 60 centímetros quadrados. O som, o guincho era intenso. Horrível. Mas eu vi um vislumbre de seus olhos entre as fendas e soube de alguma forma que era ele. Então, você abriu. Sim. Que pariu, que merda. Você está bem, Henry? Sim. Merda. Desculpa, O que você viu? É difícil de explicar. Não era só que ele tava na caixa, sabe? Ele era a caixa. O que você quer dizer? Acho que ele o colocou lá no mesmo dia em que desapareceu. Merda, ele quebrou as suas pernas e braços e tudo. E o enfiou naquela pequena caixa. Então, quando tudo cicatrizou... Sim. Bem, ele se tornou a forma da caixa. Ou um corpo de caixa. E depois eu vomitei as minhas tripas, porra. Antes de levantar a minha lanterna e iluminar o resto do celeiro. Por quê? Havia mais guinchos. As outras caixas. Sim. Dezenas delas. Dezenas de pessoas nas caixas. Você disse aos primeiros respondentes que tentou remover David da caixa? Sim. Foi isso. E o que aconteceu? Eu tirei ele de lá. E depois ele olhou pra mim. Aquele rosto distorcido de merda e aqueles olhos grandes e ele... Ele o quê? Ele sorriu. Ele sorriu pra caralho.
Então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. O que ele disse? Por favor, me coloca de volta, ele disse. Pelo amor de Deus, me coloca de volta na caixa. « 24 horas. Ontem, Todd assumiu como missão dormir com o maior número de mulheres possível. Ele conseguiu ir para a cama 37 vezes em apenas 24 horas. Uma quantia intransponível para um dia normal. Mas esse não era um dia normal. Quem diria não a algum sexo? Ele não sabia que em breve seria pai de 6 filhos ilegítimos, ou não teria feito isso. Ontem, Anne estalou e cortou a garganta de seu ex-marido tóxico. Os vizinhos que passavam viram tudo pela janela, mas simplesmente se entreolharam, deram de ombros e continuaram andando. Anne continuou seu dia como de costume, deixando o corpo ainda quente no chão. Ela não sabia que seria presa por assassinato, ou ela não teria feito isso. Ontem, Lacey levou o marido e os filhos para um passeio nas estradas sinuosas perto do oceano. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o volante, enquanto seus filhos estavam sentados, alheios no banco de trás. Ela e o marido trocaram um olhar significativo enquanto ela puxava o carro para a direita e entrava nas ondas do oceano. Ela não sabia que seria esquecida enquanto repousava 2 metros abaixo d'água. Ou ela não teria feito isso. Ontem foi anunciada a notícia de que um asteroide estava vindo direto para a Terra. Ontem, o mundo entrou em erupção, em um caos sem precedentes, quando todos tiveram que decidir o que fazer em suas últimas 24 horas. Mas hoje, ocorreu um pandemônio absoluto e completo, porque o asteroide nos levou. A minha filha não é muito feminina. Eu sei o que parece, e por favor, me escuta antes de julgar. Eu tenho uma filha de 10 anos que amo profundamente, mas ela não é uma garota muito feminina. Ela gosta de legos, violência, roupas da seção masculina, coisas assim. Então, eu descobri que iria dar a ela algo diferente no seu aniversário, para guiá-la na direção certa. Eu escolhi uma caixinha de música, rosa pastel, com uma linda bailarina dentro que gira ao som da música quando você dá corda. Achei que ela poderia se inspirar a usar joias se tivesse onde colocá-las. Eu embrulhei em uma caixa coberta com um laço bonito. Você sabe, o de sempre. A minha filha chorou um pouco ao abrir o presente, o que era de se esperar. Ela estava realmente esperando por alguns jogos novos, mas eu sabia que essa era a escolha certa para ela. Ela me implorou para que eu devolvesse, reclamando de, e eu cito aqui, uma sensação horrível, como se minha alma estivesse sendo sugada de mim. Toda vez que eu torcia a tecla para tocar a música, fazer a bailarina dançar, sabe? Coisas divertidas de menina. Eu ignorei o seu drama e toquei a melodia para ela todas as noites. Eventualmente, ela passou a gostar o suficiente para parar de esconder de mim. Ela até começou a dormir com a caixa bem ao lado dela na cama, embora, claro, a minha pequena princesa negasse isso. Eu estava feliz. Ela estava feliz. Estava tudo bem. Até que a minha filha começou a tocar aquela maldita coisa
indefinidamente. Claro, ela agiu como se fosse inocente, insistindo que não era ela, que havia algo errado com a caixa. Eu sei que ela tá fazendo isso na esperança de que eu troque a caixa por algo menos feminino. Mas eu disse a ela várias vezes que não negocio com terroristas. Então, ela não vai conseguir o que quer agindo de forma imatura. Eu estava decidida a ignorar suas palhaçadas, mas o que aconteceu desde então foi a gota d'água. Ela não para de tocar a maldita música. Assim, eu gosto de uma pequena melodia fofa tanto quanto qualquer outra garota, mas ela tá tocando 24 horas por dia, desde ontem. Eu tirei a chave da parte de trás pensando que iria consertar, mas tenho certeza de que ela manipulou a caixa porque não parava. Ontem à noite eu acordei com a canção infernal e encontrei minha filha, já depois da hora de dormir, dançando junto com a música, com seu vestido rosa que comprei para ela anos atrás. Ela nem mesmo respondia ao seu nome. Não importa o quanto eu gritasse. Eu sei que ela tá tentando me dar o que eu quero, a tal ponto que eu percebo que a filha feminina que eu quero nem seria mais ela. E verdade seja dita, eu entendo agora. Ela não se parece nada com a minha filha. E eu sinto sua falta. Fadas no Poço. Agora tome cuidado, dizia o papai, e não dê atenção às fadas no poço. Meu pai era um homem simples. Ele acreditava em Jesus, no valor do trabalho árduo e em sua providência garantida. Ele não era um homem de contos de fadas ou dado a falsidades. Sua palavra era ferro. No entanto, ele acreditava no povo de fadas. Ele estava convencido de que elas infestavam as sebes, jardins e campos que cercavam nossa fazenda. Elas foram criadas para trazer confusão, ele resmungava. Ele estava mais com medo do povo de fadas no poço. Ele avisou meu irmão e eu, por fim, para ficarmos longe, com medo de que elas nos arrastassem para seus castelos no subsolo, persuadindo a gente com leite e palavras doces. O papai é louco. Ben cuspiu pelo vão entre os dentes. O Henry disse que o pai dele e os homens da cidade chamam o papai de louco. O quê? O papai não é louco. Ah, é? E como você sabe? Ele só quer que a gente fique seguro. Só isso. Ele é um merda. Cala a boca. Ele vai pegar a gente com cinto. Sim, porque ele não quer que a gente saiba o que a gente sabe. Você é louco, Ben. Eu não sou. E eu sei que não existe essa coisa de fadas. Eu segurei as lágrimas. Eu sabia que Ben estava bravo, principalmente depois que o papai bateu nele por ter roubado cigarros, mas odiava não poder discutir o seu ponto. Passamos horas no campo e não vimos cabelo nem pele de fadas. Vamos dar uma olhada no poço. Eu estremeci. Mas o papai disse que é perigoso. Isso vai provar se ele é louco ou não. Saímos sorrateiramente naquela noite depois de fazermos nossas orações e papai ter ido para a cama. A lua pairava como um deus no céu, iluminando os rastros de giz até o antigo poço. Ben e eu agarramos as ripas desgastadas que cobriam a boca, jogamos de lado e olhamos para dentro. A escuridão hipnotizante descia para sempre. Ben sussurrou. Ei, alguma fada aí? Sem resposta. Ele riu enquanto eu puxava sua camisa. Vamos voltar para dentro. Ele me enxotou, pegou uma pedra e jogou dentro. A pedra quicou nas paredes antes de bater com um respingo em algum lugar abaixo. Ele chamou mais alto. Tem alguém aí embaixo? Eu posso ver você, garotinho. Nós dois paramos atordoados.
Ben chamou novamente. Quem tá aí? Eu posso ver você, garotinho. Por favor, desça, venha nos ver. Nós trepidamos como folhas, os olhos arregalados. Eu me inclinei. Vocês são fadas? Não, menino. Venha até nós. Rápido. Quem são vocês? Não tem tempo. Ben pescou algo de seu bolso. O isqueiro do papai. Meus olhos se arregalaram. Ben, o que você... Ele ligou e jogou lá embaixo. No fundo do poço havia algo entre 10 ou 12 mulheres. Magras, olhos fundos, cabelos quebradiços, como zumbis ossudos. A lama endurecia seus rostos, fazendo-as parecerem assustadoras. Elas imploraram. Por favor, antes que ele volte. Atrás de nós, ouvi o som de botas batendo. Eu sou o motorista dos mortos. A primeira pessoa que dirigi foi a minha mãe. Alguns dias depois de seu funeral, ela veio até mim enquanto eu dormia. Eu estava com os olhos embaçados e ainda meio adormecido quando concordei, pegando minhas chaves e cambaleando para o carro. Só depois de entrar no carro, percebi o que estava acontecendo. Ela não falou muito, apenas disse que precisava chegar ao aeroporto. É assim que todos eles são, eu descobri. Apenas meio cientes. Eles pedem para ir ao aeroporto, ou à balsa, ou às vezes até uma estação de trem. Eles aparecem na calada da noite ou nas primeiras horas da madrugada ao lado da minha cama. Quando eu os levo para onde eles querem ir, eles simplesmente desaparecem. Acho que é a maneira deles de seguir em frente. A maioria é pacífica, calma. Eles morreram de velhice ou de alguma doença. Às vezes, embora muito raramente, eles morriam em algum acidente trágico. Eles apareceriam da maneira como morreram, quebrados, dilacerados. Essa se tornou a minha vida, até que conheci Harriet. Ela era minha luz, e juntos tivemos um filho chamado Thomas. Eu ainda continuei a dirigir, não com frequência, apenas algumas vezes por semana. Harriet sabia, é claro, e ela me disse que entendia, embora às vezes eu sentisse como se ela estivesse apenas me divertindo. E então, Thomas morreu. Nós sabíamos que isso aconteceria. Leucemia. Ele foi diagnosticado tarde demais, não muito depois de seu 7º aniversário. Ele viveu por mais 2 meses. Eu comecei a beber. Muito. Mas isso quebrou Harriet completamente. Ela se sentava até tarde da noite, olhando para a escuridão no final da nossa cama. Eu bebia lá embaixo até desmaiar. Mas uma noite, ela me encontrou lá. Ela me acordou, agarrando a minha camisa, seus olhos brilhantes, frenéticos. Sam, você vai ver ele quando ele vier até você? Você vai vê-lo, não vai? Deixa eu falar com ele, Sam. Por favor. Eu disse a ela que nunca tinha visto uma criança, apenas pessoas da nossa idade ou mais velhas. Ela não iria acreditar em mim. Ela começou a gritar, ficou violenta. Tive que sair. Eu tive que sair porque não aguentava, mas não estava em condições de dirigir. Eu acordei no hospital, quase sem lucidez. Máquinas enganchadas em minha carne, fios enfiados em minhas veias. Mas Harriet estava lá. Eu a vi através da névoa enquanto os médicos me cercavam.
enquanto lutavam para me manter vivo. A polícia também estava lá, fazendo perguntas que eu não conseguia responder. Em meio a tudo isso, Harriet ficou ao meu lado. Dias depois, eu finalmente acordei, na calada da noite, ainda no hospital. Eu me virei para o lado e Harriet estava lá. Eu estendi a mão para ela. Eu perguntei a ela o que aconteceu. Por um longo momento, ela ficou quieta. E finalmente, ela estendeu a mão para mim. Foi então que percebi que a pele de seu pulso havia se partido. Seu braço estava ensanguentado. A sua mão deslizou pela minha. Sam, ela falou suavemente. Eu preciso de uma carona. O meu noivo está afim da minha irmã. Olha, eu vou direto ao assunto. Eu acho que o meu noivo tem uma queda pela minha irmã. Nós não somos gêmeas. Ela é 17 meses mais velha que eu. Mas nos parecemos muito. Ela sempre parecia melhor do que eu, no entanto. Mais magra, a pele mais bonita, peitos maiores, você sabe. Os presentes típicos que a irmã mais velha ganha. Eu sempre a odiei por isso. Quer dizer, ela não era uma má pessoa. Ela sempre foi aquele tipo despreocupado que tenta fazer você sorrir. Mas isso só me fez odiá-la ainda mais. Eu nunca poderia estar à altura. Não poderia obter as mesmas notas, não poderia caber nas mesmas roupas. Mesmo quando ela tentou me incluir em seus grupos de amigos, eu sabia que ela estava apenas fazendo isso para tentar ser uma pessoa melhor, que eu simplesmente odiava. Eu tenho sérios problemas de autoimagem, se você não conseguiu perceber. Aaron é a primeira coisa que foi, sabe, minha. Inequivocamente, absolutamente meu. Eu o conheci depois de me mudar para o campus da faculdade. Nunca pensei em contar a meus pais sobre ele. A mamãe e o papai não se importariam de qualquer maneira. Tudo que falavam era sobre a garota de ouro. M, blá blá blá. Como se ninguém mais importasse. Mesmo quando eu estava na mesma sala. Aaron nunca conheceu minha família e eu gostei disso. Eu gostava de quem eu era com ele. Ele era fofo, era inteligente, era sexy, ele me fazia rir. Ele me fazia feliz. Ele disse sim quando eu pedi em casamento, depois de uma noite longa e cansativa, e isso me fez sentir como se finalmente tivesse conseguido. Eu finalmente saí da sombra de Amy. Eu era mais para as pessoas do que apenas a irmã mais nova de Amy Bradford. Então, não fiquei muito feliz quando ele me surpreendeu com passagens de avião para ver meus pais. É uma chance de fazer as pazes com o passado, ele disse, para mostrar a eles que você sobreviveu, apesar deles. Eu gostei da maneira como ele falava, mas ainda não queria. Então, é claro, ele se apaixonou por ela no minuto em que entramos pela porta. Quer dizer, ele engasgou quando a viu, então tentou fingir que não. Como se meus pais e eu nem existíssemos. Ele ficou olhando para ela durante todo o jantar, apenas lançando olhares furtivos quando pensava que eu não podia ver. Mas eu vi. Mesmo quando papai estava fazendo aquela coisa de pai e o interrogando sobre seus objetivos, educação e outras coisas, Aaron continuava olhando para ela. Mesmo naquela noite, enquanto estávamos na cama, tentei fazer algo começar e ele simplesmente me rejeitou e rolou para longe. Acho que o ouvi chorar mais tarde naquela noite. Tenho certeza de que ele gostaria de estar com ela, em vez da irmã patinha feia. Isso me irrita muito. Quer dizer, o que mais eu posso fazer? Eu já cortei o rosto dela. Ela ainda tá viva, ok? Não precisa me julgar.
Quer dizer, até meus pais superaram. Eu só quero que as pessoas me vejam. Vocês acham que eu tô exagerando? Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.